para a palavra, nós temos falado sobre, o nosso tema tem sido mais fortes, e a gente tem conversado com a igreja, antigamente sem a igreja aqui, né, só online, falando sobre esse tema, como que nós podemos sair melhores do que quando nós entramos nesse tempo difícil que a gente tem vivido. Ainda estamos um pouco no meio dele, mas acreditamos que em breve aí está acabando, que alguém diga um amém, eu creio. E a gente começou falando da seguinte, nas primeiras semanas, né, usamos Davi como um exemplo de alguém que, embora tivesse acertado muitas vezes, tomou decisões muito erradas que trouxeram grandes repercussões. E na semana passada a gente começou a falar sobre José, e hoje a gente vai dar continuidade à história dele. Mas antes eu queria falar com você, as pessoas que eu e você mais admiramos e respeitamos são as pessoas que passaram e responderam propriamente por adversidades. Pessoas que experimentaram algum tipo de sofrimento, algum tipo de tristeza, dificuldades da vida e souberam como vencer. São as pessoas que nós mais admiramos. Pessoas que passaram por grandes crises, que passaram talvez por um vale da sombra da morte. Pessoas que foram feridas, mas escolheram não ferir de volta. São pessoas admiráveis, sofreram algum tipo de injustiça, mas não se aproveitaram disso para fazer mal a ninguém. Pessoas que experimentaram grandes desafios na sua saúde, mas isso não tirou delas a alegria e o prazer de viver, continuam amando a vida. Pessoas que não se desesperaram no meio de uma tempestade. E a gente tem falado essa semana que pessoas assim são pessoas que ativaram algo que eu e você temos, que é o seu superpoder, algo que você tem, e a gente está chamando disso porque a gente vive na era dos super-heróis, né? A gente vê muito filme com isso, e esquece que Deus nos deu uma habilidade que transforma as circunstâncias. Todos nós temos um superpoder que impede que nós sejamos como os nossos inimigos, que realmente consegue contornar situações e transformar o mal em bem. E essa tem sido a nossa temática nas últimas semanas. E a gente fez algumas perguntas importantes aqui. Hoje, mais uma vez, eu quero repetir uma pergunta muito importante e muito relevante que a gente fez na semana passada. E para ilustrar isso, a gente usou José e colocou o que significa esse superpoder que José apresenta com esse nome aqui, que a gente inventou essa palavra, responsabilidade. Não tem nada a ver com responsabilidade, em algum nível até tem, mas é uma palavra que a gente inventou simplesmente para você guardar as duas expressões, a sua habilidade de responder. Você tem uma capacidade real de escolher como você vai reagir. E a gente tem que colocar, inclusive, uma distinção entre apenas reagir. Apenas reagir significa que o que quer que venha contra mim, eu já tenho um impulso natural de reagir. E responder, a gente está chamando daquele momento onde você não imediatamente, pelo impulso, reage, mas você para, você respira, você calcula, você mede as suas opções e dá a melhor resposta que você pode dar. Todo dia a gente consegue fazer isso. Todo dia a gente falha em fazer isso, nem sempre a gente consegue. O nosso natural, o nosso automático é simplesmente reagir. É fazer o que a gente acostumou a fazer, é fazer o que todo mundo faz e é até esperado que a gente faça também. Eu li na semana passada uma passagem que Jesus desafia seriamente a gente. Ele fala, olha, se alguém te bater de um lado, não precisa nem completar a frase, Jesus, eu vou partir para cima, né? É claro, não é esse, como é que negócio é esse? Eu não sou alguém que qualquer pessoa pode chegar e fazer o que quiser, não. Jesus fala, não entra nessa questão. E Jesus fala para oferecer a outra face, entregar mais do que o que a pessoa está exigindo de você, caminhar mais uma milha, que é uma expressão que a gente usa erradamente o tempo todo. Eu estou caminhando mais uma milha. Na verdade, é uma decisão que você toma em favor da outra pessoa, né? E você aparentemente não ganha muito com isso. Mas quando Jesus convida você a fazer alguma coisa, nunca é fácil e sempre traz grande benefício. Então, você e eu temos esse superpoder, temos essa habilidade que não é natural. Aliás, eu coloquei da seguinte maneira, a maneira como a gente responde, se você vai simplesmente reagir ao que fizeram com você ou às suas circunstâncias, você está fazendo o que todo mundo faz, porque a melhor resposta que você pode dar, ela não vem fácil, ela não é automática, ela não acontece, você não está pronto para ela, você está pronto para fazer o que todo mundo faz, né?
e simplesmente reagir. A gente lembra que a gente falou da lei de Newton, né, semana passada, para desespero de alguns que detestam física, e a gente lembrou aqui da terceira lei de Newton, que toda ação imediatamente produz uma reação contrária na mesma força contrária. É isso que acontece toda vez que alguma ação vem contra mim, aquilo imediatamente provoca já uma reação. Claro, eu estou falando de física e de movimento, mas a gente usa isso justamente para dizer: eu estou fazendo o que eu estou fazendo por causa do que fizeram. Eu estou agindo como eu estou agindo porque antes alguém fez alguma coisa. Eu só estou falando assim porque ela falou daquele jeito. E a gente reage naturalmente, entendendo que é realmente isso. Mas é exatamente isso. Não é natural. A resposta que pode mudar o curso natural das coisas não é natural. Ela não vem, ela não é intuitiva. Eu acho que ela é sobrenatural. O automático, o que você está pronto para fazer é reagir. Mas se você é um seguidor de Jesus, e quantos seguidores de Jesus tem aqui? Digam amém. Amém. Graças a Deus. Ele te convida a esse estilo de vida, de não simplesmente reagir, mas de escolher responder. Então, falando sobre José é perfeito para ilustrar esse princípio, porque ele não responde propriamente uma vez só, mas em toda a sua história, no decorrer de quase que 25 anos, talvez um pouco mais, na verdade a história dele é narrada em Gênesis, desde o nascimento até a morte. Ele vive mais de 100 anos, mas esse momento tão forte, cerca de 25 anos, nós vamos ter uma narrativa de como ele foi. O tempo todo ele era forçado a simplesmente reagir e ele escolhia responder. Acho que quase todo mundo aqui, e talvez você que esteja nos assistindo, já conhece essa história. E a melhor parte é que a gente conhece o final da história. E é tão bom contar uma história quando você sabe que o final é feliz, mas José não sabia qual era o final da história dele, não sabia. E eu quero dizer para você, você também não sabe qual é o final da sua história. Por isso é tão relevante, tão importante a gente olhar para esse exemplo na nossa vida. A gente deixou José na semana passada numa prisão e o currículo dele até agora está da seguinte maneira: José, filho de Jacó, sequestrado, vendido 2 vezes, sequestrado pelos seus irmãos, vendidos por eles aos mercadores ismaelitas e depois vendido no Egito como escravo, acusado injustamente e agora prisioneiro. José está na prisão por causa de um crime que ele não cometeu. Acontece, mas no caso dele é extremamente absurdo, injusto demais, porque a mulher do seu patrão, a mulher de Potifar, acusa José de ter tentado estuprá-la, de ter tentado violentá-la. Por que ela faz isso? Porque ele não quis se deitar com ela. Não é doido demais? Quem olha para isso e entende alguma justiça aí, a gente não consegue perceber. José aparentemente está esquecido por todo mundo e aparentemente está esquecido por Deus. Quem olha acredita que Deus não pode estar com ele. Mas apesar de todas essas adversidades, José escolheu responder às circunstâncias como alguém de Deus, como alguém que acredita que Deus está com ele o tempo todo, mesmo quando parece que Deus o abandonou. Essa é uma frase que tem chamado a minha atenção de uma forma muito particular ultimamente, porque eu tenho tido umas conversas com Deus que me revelam às vezes o contrário, que eu tenho plena consciência da presença de Deus, mas muitas vezes, e você não é tão diferente, muitas vezes eu ajo como se Deus não estivesse ali. Eu prefiro que Ele não olhe o que eu estou fazendo, eu prefiro fazer o que eu estiver fazendo ignorando a presença dEle. José era o contrário. Todo mundo olhava para ele e pensava: Deus não pode estar com ele. Se tem algum Deus, não está com José. No entanto, ele vivia uma vida que reverenciava e honrava Deus o tempo todo. Ele escolheu viver assim. O que nos leva à pergunta dessa manhã, que é muito importante: como alguém responderia às circunstâncias que você está vivendo hoje? Eu não sei o que você está vivendo hoje, nesse momento, depois de 3 meses aí de quarentena, pandemia, ou talvez, quantos altos e baixos aí você já experimentou, ou até mesmo o que você está vivendo hoje como consequência de uma decisão lá atrás, de anos atrás, que mexe muito com você até hoje. Como alguém responderia às circunstâncias que você está vivendo se tivesse total convicção de que Deus está mesmo ali com ele? Que não fosse algo que a gente apenas é inspirado numa leitura,
mas a gente realmente acredita nisso. Porque como as pessoas reagem às circunstâncias, a gente sabe. Como é que alguém vivendo o que você vive simplesmente reage, não é difícil identificar. Mas alguém que responde propriamente porque sabe que Deus está com ele, tem uma convicção plena, que Deus tem um plano. Eu não sei o que está acontecendo, eu não sei por que isso está acontecendo, mas eu creio que Deus tem um plano. Eu creio que Ele sabe o que Ele está fazendo. Eu creio que o que está acontecendo nesse momento da minha vida é só mais um capítulo, não é o final da minha história, não é toda a minha história. Quem tem essa convicção vai experimentar uma vida diferente. Então, como eu disse para você, José, nesse momento está aprisionado, e a Bíblia continua contando a história dele, dizendo que o senhor de José, Potifar, mandou buscá-lo e lançou na prisão, no lugar onde ficavam os presos do rei, e ele ficou lá nessa prisão. Mas o Senhor estava com José. Como assim? Como é que ele pode estar na prisão? Pensa bem, se o Senhor está com você, e você merecia estar na prisão, graças a Deus que Ele ainda está com você. Mas alguém que nunca mereceu estar, por que Deus não livrou ele da prisão? Por que tudo isso que aconteceu foi aparentemente permitido por Deus? Se Deus está com você, você aparentemente não deveria ser injustiçado, não deveria ser sequestrado, não deveria ser vendido, não deveria ser escravo, muito menos prisioneiro. Mas será que a gente não precisa repensar isso? A Bíblia diz, o Senhor estava com José. Com José. Aqueles momentos onde você não acredita que Deus está com você. Senhor, aonde que você está? E Deus vai te falar, se você for capaz de ouvir, estou aqui, bem perto de você, nunca te deixei, continuo do seu lado, mas não parece, Senhor, eu não consigo ver, não consigo sentir, nada faz parecer que o Senhor está comigo. Ele diz, mas eu estou com você o tempo todo. Mas o Senhor estava com José, e a Bíblia diz que derramou a sua bondade sobre ele. Como que Deus derrama a sua bondade? Porque José vivia nessa sensação de aliança com Deus. Ele acreditava que Deus, que aparentemente não tem feito muito por ele ultimamente, ainda assim José vivia como alguém que tem uma intimidade de aliança com ele. Como que ele faz isso? Deus derrama a sua bondade sobre ele de maneira que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Quando a gente lê isso, eu sei que José é escravo, Deus estava com ele. A gente continua lendo a história, tudo bem, é normal, essas coisas acontecem na vida de alguém, talvez. Quando você lê o currículo de José, eu acho que nada disso aconteceu com você. Sequestrado, vendido 2 vezes, julgado injustamente e prisioneiro, sem chance de liberdade. Dizer que Deus estava com ele no meio disso tudo afronta um pouco a nossa própria teologia, porque a gente tem dificuldade de acreditar num Deus que permite que coisas ruins aconteçam com pessoas boas. No entanto, não é o que mais acontece. Deus talvez esteja querendo nos fazer lembrar de quem é o nosso Deus. E nessa manhã talvez você saia daqui com um pouco mais de perspectiva. Deus está comigo, e eu acho que José de repente pensava às vezes, porque várias vezes aparece, Deus estava com José, e a coisa não está muito boa. Será que às vezes ele não pensava assim, Senhor, o Senhor pode estar com outra pessoa agora, um pouquinho, por favor? O Senhor está muito comigo aqui, vai estar lá com os meus irmãos um pouco, vai estar lá com a esposa de Potifar. Esse negócio de o Senhor estar comigo não está funcionando muito bem para mim. E a vida continua, os meses se passam, José acorda todo dia para a mesma realidade, não tem chance para ele. A vida acabou. Nasceu livre e agora é escravo, não tem perspectiva. Os anos se passam e de repente alguma coisa acontece, parece que não tem nenhuma ligação, mas tem. Diz assim, algum tempo depois o chefe dos copeiros e o padeiro real, ou seja, 2 grandes, altos funcionários do rei, do faraó, ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó ficou indignado e mandou prendê-los na mesma prisão em que José estava, o que parece também ser desnecessário, mas está lá. E diz que ali eles ficaram por algum tempo. O comandante da guarda encarregou José de cuidar deles e ficaram lá presos por algum tempo. Certa noite, os 2, tanto o copeiro, chefe, como o padeiro, real, tiveram um sonho. O chefe dos copeiros, o chefe dos padeiros perceberam que cada sonho tinha um próprio significado.
Já aconteceu com você de você sonhar algo tão intrigante que você no dia seguinte contava para alguém e há pouco tempo isso aconteceu, eu falei, deve ter um significado aí, deve ter uma razão para você ter sonhado isso. Isso deve ter como, de alguma maneira, interpretar o que aconteceu nesse teu sonho. Muitas vezes já chegaram pessoas a mim dizendo, pastor, eu tive um sonho assim, me contam, na expectativa de que eu, como pastor, vou saber interpretar. E eu frustro todo mundo sempre. Eu digo para todo mundo ali, eu nunca consegui interpretar nenhum sonho. Se eu tentar fazer isso, pode ser que fique pior para você. Eu posso interpretar tudo errado, né? Eu repito essa frase com frequência. Toda vez que eu faço uma previsão, porque eu acho que eu consigo fazer alguma previsão, nenhuma dá certo, nenhuma. Eu erro todas. Algum tempo atrás aconteceu uma coisa engraçada aqui mesmo na igreja, que a gente estava, num domingo pela manhã, tinha anunciado muita chuva, e eu saí de casa ainda com o tempo fechado. Quando chegou aqui na igreja, o tempo abriu. E eu usei isso para ilustrar a mensagem. E eu falei, não é interessante que às vezes o tempo está fechado, e tinha a ver com o que eu estava falando, de repente o sol brilha, como eu estava fora, e estava caindo um toró lá fora. Daqueles pesados, e não dava para perceber por alguma razão, mas já estava chovendo e o pessoal rindo de mim. Pastor, sabe, faz a menor ideia do que está falando, né? E realmente eu não sou bom nisso, nunca fui. Não funciona para mim. Talvez Deus não queira me dar esse dom de interpretar nada. Por mim, tudo bem, né? Eu continuo fazendo o que Ele me pedir para fazer, mas interpretação não é comigo. E José dá uma resposta que eu acho que tem a ver com a resposta que eu daria. E eles acordam de manhã daqueles sonhos estranhos, intrigantes, ficam meio cabisbaixos, porque eles não conseguem interpretar. José vai servir o café da manhã deles, porque José é o encarregado deles. E nesse momento, José percebe que eles estão tristes, o que me faz pensar, quem na prisão não está triste? Mas a Bíblia faz questão de dizer que eles estavam tristes. O que houve? E eles falam, a gente teve um sonho estranho, ninguém consegue interpretar. E aí José diz o seguinte, não pertence a Deus a interpretação de sonhos? Que vai ser a frase que eu sempre vou falar, se você perguntar para mim sobre o seu sonho, não pertence a Deus. E é interessante que depois de tudo que aconteceu, José continua honrando o nome de Deus. Deus é poderoso para interpretar sonhos. E eles contam os seus sonhos, e José começa a contar para eles a interpretação. O copeiro conta o seu sonho, explica bem detalhadamente, e José fala para ele, dentro de 3 dias, essa é a interpretação do seu sonho, dentro de 3 dias o faraó vai mandar soltar você e restaurá-lo ao seu cargo como chefe dos copeiros, você vai voltar para a posição que você estava, que é maravilhoso demais, né? Quando você está na prisão, especialmente naquele tempo, não tem expectativa de sair, mas José está falando, em 3 dias você vai sair. Imagina a alegria desse homem se ele resolver acreditar em José. E aí José faz algo que revela algo que parece muito comigo, com você. José vivia como se Deus estivesse com ele, mas ele não era uma marionete do destino. O que acontecer, tudo bem, já que eu estou nessa prisão, não posso fazer nada. Não, ele quer sair de lá. Claro que ele quer. E quando você está numa situação extremamente complicada, seja em que nível for, seja uma doença, seja um problema na família, seja uma questão financeira, seja o que for, seja uma pandemia, você acredita, e é possível acreditar que Deus está com você no meio disso tudo? Sim, mas você quer que aquilo acabe. E José fala, tem misericórdia. Ele fala que, ouça, quando tudo estiver bem com você, por favor, lembre-se de mim, peço que seja bondoso comigo, que fale de mim ao faraó. Você tem uma conexão muito, muito próxima do faraó, uma conversa sua com ele resolve o meu problema. E ele diz, agora, ouça, quando tudo, essa eu já falei, né? Ele termina, para me tirar dessa prisão, porque me tiraram da terra dos hebreus à força. Eu sou inocente, eu não fiz nada para merecer estar nesse lugar. Claro que José, mesmo tendo o superpoder que ele tinha, ele não era um super-herói, ele era como eu e você. Ele acreditava que Deus estava com ele, mas ele faria o que pudesse para sair daquelas circunstâncias. E o copeiro-chefe, com certeza, era o passaporte dele para sair daquela prisão. Enquanto isso, o padeiro está ouvindo e ficou animado, ficou entusiasmado. Que sonho fantástico, que interpretação maravilhosa. Vou te contar o meu sonho. Ele conta o sonho.
Quando termina de contar, José fecha a cara e respira fundo e diz para ele: rapaz, esse está difícil. Não sei como interpretar o seu sonho. Se você leu a sua Bíblia, você sabe que isso não está escrito lá, claro que não. Eu acho que não tem nenhum lugar na Bíblia onde alguém chega por outro e fala: rapaz, eu acho que não tem, né? Mas eu acho que era o que José deveria ter falado com ele, porque o que José vai falar é muito dramático, muito triste. Ele vai contar para o padeiro que ele vai morrer daqui a 3 dias, e conta com detalhes. Ele fala: dentro de 3 dias o faraó vai mandar cortar a sua cabeça. Esse cara não dormiu mais, com certeza. E não terminou aí. O que sobrar do seu corpo, né? Ele diz assim: acho que meu controle está querendo morrer aqui, eu acho. Cortar a sua cabeça e pendurar você num poste. Ele seria empalado, ele seria um exemplo para outros traidores do faraó. E José devia estar nessa altura, talvez chateado naquela manhã, porque ele continua contando o sonho do cara. Diz, né? Além disso, e eu vou precisar de ajuda aqui, gente, que o meu controle não está funcionando agora. Olha como é que termina: as aves vão comer a sua carne. Tenha um bom dia. Alguém mais quer a interpretação de sonho aqui hoje? Eu acho que a fila acabou naquele momento, não tinha mais ninguém, né? Dentro de 3 dias, e 3 dias depois exatamente isso acontece. 3 dias depois é aniversário do faraó, ele dá uma grande festa. No meio da festa manda soltar o copeiro e manda matar o padeiro desse jeito. Esse monte de informação que você nem queríamos. Mas a Bíblia diz que José, nos próximos dias, com certeza estava na expectativa: alguma coisa vai acontecer. Esse copeiro vai contar para o faraó: olha, quando eu estava na prisão, você não faz ideia do que aconteceu, tem um rapaz hebreu lá, e eu contei para ele meu sonho, e aconteceu exato. Mas a Bíblia diz que o copeiro se esqueceu completamente de José. Não pensou mais nele. Está aqui em Gênesis 40, no verso 23. Esse é o cara que toda hora a Bíblia diz que Deus estava com ele. Se Deus está com você, o que está acontecendo que você é tão azarado assim? Ninguém nem lembra de você. O seu passaporte de saída daqui parece que não funcionou. Como é que pode? Mais um tempo se passa, 2 anos se passa. José agora está com 30 anos de idade. Olha quanto tempo ele já está ali. Ele deve ter chegado no Egito com cerca de 17 anos. Tudo dando errado. E agora realmente ele sabe: 2 anos se passaram, já esqueceram de mim. Só que agora o faraó que tem uma série de sonhos estranhos. E mais uma vez ele tem essa impressão: o sonho que eu tive tem uma interpretação. Ele pede que alguém interprete. Ele conta para todo mundo, ninguém interpreta o sonho dele. E o copeiro finalmente se lembra: claro, tem tudo a ver. Eu tive um sonho lá atrás, e o rapaz interpretou. Ele chega para o faraó e fala: senhor, lembra quando a gente teve aquele problema? Eu não queria trazer isso à tona de novo, mas o senhor me colocou na cadeia. Vamos deixar isso para lá. Mas lá eu encontrei um rapaz que interpreta sonhos. Ele chama José na hora. A Bíblia fala: então o faraó mandou buscar José, que foi tirado às pressas do calabouço. José fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao faraó. Talvez ele tenha feito isso depois de muitos e muitos dias sem fazer a barba. Talvez José estivesse sempre cheirando mal, sempre com a barba muito grande, porque era um prisioneiro. E o faraó chega até ele e diz o seguinte: eu tive um sonho e ninguém consegue interpretá-lo. Ouvi dizer que quando você ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Você percebe o que está acontecendo nesse momento? Essa é a grande chance de José. Ele está diante do cara mais poderoso do mundo. Faraó não era apenas o rei do Egito. O Egito era o maior império que existia naquele tempo, que dominava outras nações também. E ele está diante do cara que é o manda-chuva, o cara que resolve tudo. E ele chega e dá: José, fiquei sabendo que você pode ajudar, você pode resolver o meu problema. E o que José fala em seguida é inacreditável. José fala: eu não consigo. E o copeiro deve ter tremido na base nessa hora. Deve ter derramado o que estava na mão dele, né? Deixou cair a bandeja. Meu Deus do céu, para que eu fui fazer propaganda desse cara? Já vê que eu vou de volta para a cadeia.
Não vai ter como, né? Mas na verdade a Bíblia nem continua narrando qualquer coisa do copeiro, porque o que vai acontecer em seguida é que José mais uma vez glorifica o nome de Deus, um Deus que aparentemente não tem estado tão presente assim na sua vida. Eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus. O que para Faraó poderia ser muito ofensivo, porque ele estava falando do seu próprio Deus, e Faraó se considerava um Deus, os egípcios já consideravam que ele era um Deus, com certeza um Deus muito maior e mais forte que qualquer outro. José fala, não, Deus, que é um só, consegue, e vai dar uma resposta favorável ao Faraó. E nesse momento, Faraó começa a contar para José os seus sonhos. José ouve os 2 sonhos, intrigantes, com muitos detalhes. Num determinado momento, silêncio, José fala, eu tenho a interpretação. E José começa a contar que aquele sonho é um sonho profético de algo que vai acontecer. Os próximos 7 anos aqui no Egito, vai acontecer a maior abundância que a gente já teve de plantações e colheitas em todos os tempos. Vai ser tanta comida que a gente vai ter que a gente não vai saber o que fazer com ela. Só tem um problema, rei. Quando terminar esses 7 anos, os próximos 7 anos vão ser de grande escassez. Nós não vamos ter mais colheita nenhuma. Então a gente tem um tempo muito bom pela frente e um tempo muito ruim depois. 7 anos e 7 anos. José faz silêncio, todo mundo faz silêncio. Ninguém sabe o que vem agora. E José faz o inacreditável, ele começa a dar sugestão, conselho ao rei. Ele chega para o rei e fala, sabe o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que arrumar uma pessoa e apontar uma pessoa para ser totalmente dedicada a isso, para acordar e dormir pensando em como resolver esse problema. E José começa a elaborar um plano e mostra imediatamente ali para Faraó, deve ter usado um PowerPoint no momento, não sei, para mostrar o que seria interessante fazer naquele tempo de abundância para se preparar para o tempo de escassez. E a Bíblia diz o seguinte, o Faraó e os seus oficiais gostaram do conselho de José, e o Faraó disse aos seus oficiais, será que encontraríamos alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus? Se José tivesse chegado para Faraó e falasse, eu consigo sim, pode me falar qual é o sonho que eu interpreto? Não, ele fala, eu não. Mas ele glorifica o nome de Deus. Agora o próprio rei do Egito está glorificando o nome do Senhor. Está reconhecendo que José tem o Espírito do próprio Deus. E em seguida o Faraó disse a José, visto que Deus lhe fez saber todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Por isso, o Faraó transforma José da noite para o dia de escravo ao primeiro ministro do Egito. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Somente em relação ao trono real serei maior do que você. O Faraó estava colocando José responsável por tudo. Estava colocando ele nessa posição. Ele mesmo não ia precisar fazer mais nada. José ia resolver tudo. E José começa a trabalhar, porque ele termina dizendo, dou autoridade a você sobre toda a terra do Egito. E o que José começa a fazer é fantástico. Ele tem um plano, é impressionante a sabedoria que esse rapaz tem. E ele sabe muito bem de onde vem. É Deus que está dando isso para ele. E ele pega as principais cidades do Egito e as maiores fazendas e toda e qualquer grande colheita que acontecia, porque agora as colheitas vão ser muito grandes. Olha como é que a Bíblia fala. Assim a quantidade de cereais que José conseguiu armazenar foi enorme, como a areia do mar. Muita coisa. O mantimento era tanto que ele parou de anotar, porque ia além das medidas conhecidas. E enchendo armazéns em tudo quanto é grande cidade. Por 7 anos. E quando terminaram os 7 anos, terminou também a chuva, parou de chover. E em pouco tempo eles começaram a experimentar um tempo completamente diferente, de escassez, de seca, de fome. E José abre agora os armazéns e começa a vender para o povo do Egito, em nome do faraó, porque é tudo dele, cereal, grãos para todo mundo. Só que não apenas o Egito, mas as fronteiras também estavam sofrendo com a fome. E um pouco mais ao norte, no lugar onde morava a família de José, Jacó e seus irmãos, os seus filhos, a fome também chega. E chega uma hora que Jacó fala para os seus filhos,
Vocês vão ficar parados aí, sem fazer nada? Ficou sabendo que no Egito havia mantimento, então disse a seus filhos: vocês acham que adianta ficar olhando uns para os outros? Vamos fazer alguma coisa? Ele fala: eu ouvi dizer que há trigo no Egito, desçam até lá e comprem mantimento para que a gente continue vivo, para que continuemos vivos e não morramos. E eles vão, os irmãos de José. E agora, esse é o momento da história que eu acho que muda um pouco a trilha sonora, porque o que vai acontecer daqui para frente é o grande drama dessa história toda. Você lembra como é que ela começou? Ela começou com esses 10 homens mais velhos que José, fazendo uma imensa violência contra ele, causando um mal que ia durar para sempre, possivelmente na sua vida. Eles invejavam tanto seu irmão que lá atrás eles decidiram matar, mas melhor do que matar, eles resolveram vender como escravo. E a história de José se desenrola a partir dali sem que eles saibam. E agora um reencontro aparentemente vai acontecer. Só que agora o jogo virou. Só que agora o cenário é completamente diferente. José, que antes não tinha nenhum poder, agora tem todo o poder. E os irmãos que antes tinham todo o poder, agora estão totalmente sem nenhum poder. E essa é a questão que toca imediatamente na minha e na sua vida, que eu e você precisamos pensar. José está com 40 anos de idade. Da última vez que ele viu seus irmãos, ele tinha cerca de 17 anos. E ele está prestes a enfrentar o maior teste daquele superpoder que Deus colocou dentro dele. E eu preciso que você pense agora, que você use a sua imaginação e pense que você é José. Que você teve uma imensa injustiça e uma dor muito grande, e talvez você até tenha, que aconteceu muito tempo atrás, só que agora, quem causou essa dor a você está numa posição de que precisa de você. E essa é a pergunta que eu queria que você se fizesse. Você consegue se imaginar, se fosse você, o que você faria no lugar de José? Cheio de poder, inclusive para se vingar. Eu sei o que a maioria de nós faria, porque o nosso automático está em reagir, não em simplesmente responder. Eu sei o que eu possivelmente faria. E a história vai nos mostrar o que a maioria das pessoas fazem. Fazem o que é normal, fazem o que todo mundo faz. Agora chegou a minha vez. Agora eles vão ver. Agora eu vou conseguir fazer eles sentirem um pouquinho do que eu senti. E nem vai se comparar. José era governador do Egito. E era ele que vendia a todos que precisavam. Os irmãos de José foram à sua presença e se inclinaram com o rosto em chão, diante dele. José, esse deve ter sido um momento sensacional, eu queria estar lá para ver. José logo reconheceu seus irmãos, porém fez de conta que não os conhecia. Ele estava irreconhecível. Mais de 20 anos tinham passado, ele devia estar usando maquiagem, porque era egípcio, não sei, com roupas diferentes, e eles lembram de um garoto, mas não conseguem perceber. Algumas passagens vão dizer que José usava um tradutor, ele mesmo não falava na língua que ele conhecia muito bem dos hebreus, mas ele usava alguém para falar e traduzir para eles, para não se dar a conhecer. E José faz um jogo, por mais uns 2 ou 3 capítulos na sua Bíblia, ele fica tentando ver o que ele vai fazer com esses irmãos dele. E ele finge que acredita que eles são espiões de inimigos, e manda buscar um irmão que ficou em casa. Cadê? Isso é verdade mesmo? E ele vai fazendo um monte de perguntas. Nunca vi o cara se interessar tanto, entrevistar tanto esse grupo de hebreus. Até que José não aguenta mais. Mas ele está ali com seus irmãos. Durante os próximos dias ele vai vê-los várias vezes. E você sabe o que aconteceu com José? O que acontece comigo também e acontece com você é que nós temos em momentos assim memórias. Memórias são reavivadas dentro de nós. Assim como às vezes você ouve uma música, ou quando você vê uma foto, ou quando você lembra de um ano e aquilo mexe com você. José começa com certeza a lembrar da dor que ele sofreu, daquele dia onde arrancaram a roupa dele e jogaram ele numa cisterna. E a umidade que estava aquela cisterna, e o medo de ser esquecido ali, abandonado ali, e não saber o que vai acontecer no dia seguinte. Talvez as risadas dos irmãos
talvez tinham bebido alguma coisa, ele não sabia o que ia acontecer com ele, e de ouvir que agora tem alguém chegando, talvez seja o meu socorro, mas não, ele é vendido como um escravo, ele é colocado como uma mercadoria, com algemas nas mãos e nos pés, e alguém dando algum valor por ele, gastando algum dinheiro para tê-lo como uma coisa na sua casa. Que humilhação, desespero. Quem mais deveria me proteger está me ameaçando de morte. Nunca para, até o descaso completo daquele copeiro que poderia ter ajudado ele. Ele agora é governador, o copeiro já deve ter sido demitido nessa altura, não sei. Toda essa tragédia na história de José aconteceu por causa daqueles 10 caras que estão ali agora na frente dele, ajoelhados. Eu volto a perguntar: o que você faria? Chega uma hora que José não aguenta mais. Talvez ele tivesse gastado esse tempo pensando: o que eu vou fazer? Será que eles ainda são os mesmos? Talvez brigando contra sentimentos dentro dele. E o que José faz no final desafia todas as expectativas. Eu creio que desafia o seu próprio instinto e os seus próprios sentimentos. José vai exercer o seu superpoder mais uma vez. José manda todo mundo sair, todo mundo para fora, grita bem alto, todo mundo sai, só fica aqueles 10 rapazes, 11 agora, porque Benjamim está ali com ele, e José olha para cada um deles, eles não estão entendendo o que está acontecendo, por que o primeiro-ministro do Egito está aqui só com a gente. José olha para o rosto deles e declara: eu sou José. Eu não sei quantos segundos se passaram até eles olharem para o rosto dele e começarem a perceber. É o nosso irmão de 17 anos, agora no rosto de um homem de 40 anos. E antes que eles falem qualquer outra coisa, José pergunta: meu pai ainda está vivo? E eles não conseguem responder, óbvio que não. Mas os seus irmãos não puderam responder porque ficaram assustados. Outras versões dizem aterrorizados, atemorizados, desesperados diante do que estava acontecendo. Começou eles a perceberem de uma maneira talvez devagar o que estava acontecendo e como aquilo era perigoso. Já estava ruim antes, porque esse governador do Egito parecia que estava perseguindo eles em algum nível. Agora descobrindo quem é. Alguém a quem a gente fez muito mal e que agora tem todo o poder sobre a gente. Uma palavra dele e nós vamos ser enfileirados lá fora para termos o mesmo destino do padeiro. Vamos cortar nossa cabeça, empalar o nosso corpo, deixar as aves destruírem, porque é isso que vinganças em geral é como elas se expressam. Ficaram atemorizados. Mas você quer saber de uma coisa? Eles não precisavam ficar. Não precisa. Tem momentos que a gente sente medo, é completamente desnecessário. Eles não precisavam ficar com medo, porque na ausência deles, José tinha decidido viver todos aqueles anos como se Deus estivesse com ele. E é nesse momento tão delicado que José escolhe, mais uma vez, não apenas reagir, mas responder. E faz a coisa mais difícil que um dia eu e você podemos fazer. Ele perdoa os seus irmãos. José diz o seguinte: cheguem mais perto. E eles devem ter demorado para obedecer essa ordem. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam ao Egito. Claro que ele não ia deixar essa parte de fora. Os irmãos que vocês venderam ao Egito. Agora, nada de tristeza. E não se recriminem por terem me vendido para cá, porque foi para a conservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês. José consegue enxergar algo, finalmente, que não era possível enxergar antes. E eu preciso dizer isso para você nessa manhã. Quando você é capaz de crer em Deus desse jeito e responder às circunstâncias como se Deus estivesse com você, só aí então você recebe revelação do que está por trás das suas circunstâncias, do que está escondido por trás do que você está vivendo e às vezes sofrendo. E jamais você vai receber essa revelação de qualquer outro jeito. Somente pessoas que confiam em Deus realmente e respondem como se Ele estivesse com elas vão experimentar isso.
José finalmente acorda para isso, ou então ele já tinha percebido em algum momento, ele só fala para os seus irmãos: a razão de eu estar aqui, a razão de eu ter passado tudo o que eu passei, é que Deus tinha um plano. E eu e você não fazemos ideia do tamanho desse plano, mas possivelmente a nossa história cruza com a história de José em algum momento, por causa daquela decisão que ele tomou, que estava por um fio. Se ele tomasse errado, afetaria a minha e a sua vida também. Ele acreditava que Deus estava com ele, tinha um plano, até mesmo no meio das suas dores, até mesmo quando as injustiças aconteciam, porque quando injustiça acontece, a gente não se aguenta. Não é possível que Deus esteja por trás disso. Não, Deus não é o causador disso, mas Ele tem um plano no meio das suas injustiças também. Deus tem um plano nas circunstâncias das quais, se você puder escolher, você vai preferir fugir delas. Você vai preferir não entrar. Mas quando nós escolhemos responder ao invés de reagir, nós ganhamos uma perspectiva. Quando olhamos lá atrás para os nossos sofrimentos, os quais nós já passamos, nós temos um novo olhar e nós não conseguimos ter por outro caminho. Pensa bem, José está ali, seus 11 irmãos estão ali na frente, as 12 tribos de Israel estão ali representadas, vão se transformar na grande nação de Israel. Dessa nação vai surgir o Messias, que milhares de anos depois vai fazer por todo mundo o que José está fazendo pelos seus irmãos. José traz toda a sua família para o Egito, o pai e todo o restante da família, sustenta ele por anos e anos, até que Jacó morre, o pai, e os irmãos entram em pânico. Eu acho que José estava só esperando nosso pai morrer, e agora ele vai se vingar. E ele manda um recado para José, dizendo, depois os irmãos foram falar pessoalmente com ele, ficaram inclinados diante de José. E eu achei interessante, eles dizem: aqui estamos dispostos a servi-los como seus escravos. José, eu sei que você foi escravo por nossa causa. A gente está pronto para pagar o mesmo preço, para sentir a mesma coisa que você sentiu. Eles estão se colocando com um medo imenso da morte, como dispostos a serem escravos. E olha a resposta desse homem, que talvez agora já está com seus 50 anos, dizendo: não tenham medo, por acaso estou eu no lugar de Deus? E toda vez que eu sinto vontade de vingar alguma coisa, ou de fazer justiça, como eu acredito que ela tem que acontecer, eu preciso me perguntar isso: será que eu estou no lugar de Deus? E agora vem a nossa frase que começou tudo isso: é bem verdade que vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou o mal em bem, porque Deus sabe fazer isso como ninguém, porque não há quem consiga fazer isso tão perfeitamente quanto Ele, para que fosse preservada a vida de muitas pessoas. Nós não podemos escolher as nossas circunstâncias. O pessoal do louvor pode subir, a gente vai cantar mais uma vez, Tu és bom. Mas ouça, você não pode escolher as suas circunstâncias. Você pode? Você escolheu pandemia? Ninguém. Você escolheu as coisas que aconteceram? O que você pode escolher? Você sempre vai poder, deixa eu olhar bem nos seus olhos e dizer isso, você sempre vai poder escolher como você vai responder. Sempre. Isso nunca vai poder ser tirado de você. José poderia muito bem se utilizar das desculpas todas que eu e você escolhemos. Olha o que fizeram comigo. O que você esperava? Como é que você esperava que eu agisse diante do que fizeram comigo? E claro, Deus está me dando a oportunidade de me vingar dos 10 aqui agora. Nós sabemos exatamente como reagir, mas Deus está te convidando a reconhecer a presença dEle na sua vida. Uma passagem que tem toda hora voltada ao meu coração é: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos. Eu tenho, em alguns lugares, eu gosto muito de listas. Eu tenho uma lista de vários pequenos alvos, não são grandes, pequenas metas que eu quero alcançar em cada área da minha vida. No meu relacionamento com a minha esposa, com meus filhos, financeiramente, a minha saúde, cuidado com o corpo,
e outras várias questões. Ministério, claro, liderança. Para todas elas eu botei uma pequena frase. E eu olho para aquilo e eu vejo que não é nem um pouco fácil conquistar aquelas metas. Mas frequentemente Deus me fala: basta você me reconhecer em cada uma dessas frases. Basta você me colocar no meio disso tudo. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Tudo que José vai fazer em toda a sua história é não se esquecer que Deus está ali. Deus está com ele. Na hora que ele se sentia extremamente revoltado e querendo quebrar tudo, alguma coisa fazia ele pensar: mas Deus está aqui. Eu não vou agir assim na frente dele, não. E se você ouve isso e pensa: pastor, é muito para mim, eu não consigo ser José. Eu queria lembrar você mais uma vez que isso só está aqui para lembrar você que sim, você pode, você consegue. Deus fez você com o mesmo superpoder. Você pode escolher não apenas reagir, não apenas retrucar, como um impulso, porque mesmo que você não possa escolher as suas circunstâncias, eu creio que quando você escolhe responder e você aplica esse superpoder, circunstâncias são transformadas. Acontece o tempo todo, aconteceu com José, acontece comigo e com você também. Então fica com essa pergunta tão importante: como alguém responderia às circunstâncias que você está vivendo? É fácil responder como alguém reagiria. Como reagir só pelo impulso. Mas pensa um pouquinho mais: como alguém que está vivendo o que você está vivendo responderia se tivesse total convicção, estivesse completamente persuadido de que Deus está com você? Como é que eu devo responder às minhas circunstâncias tendo total convicção de que Deus está comigo? E a minha oração por você nessa manhã é que você lembre de José muito mais do que você lembra dos irmãos de José. Que você lembre muito mais da sua capacidade de responder do que das pessoas que a algum nível fizeram você sofrer. José poderia ter pensado: não tem como perdoar eles. Não tem como, não tem. O que eles fizeram é grave demais. Não tem como. E todo mundo ia entender José. Todo mundo ia dizer: eu entendo. Se eu estivesse no teu lugar, José, eu também não perdoaria. Mas ele se levanta aqui hoje, José, como uma testemunha de Deus, para eu e você lembrarmos que você pode escolher o que você quiser escolher, mas qualquer que seja a sua reação, a sua resposta, vai produzir um futuro diferente, vai produzir um caminho diferente. Qual é o caminho? Qual é a história que você quer contar no final? Tem histórias que a gente nem quer contar, mas qual é a história que você quer contar no final? Aprenda com José, aprenda com Jesus como responder e não apenas reagir. Você recebe essa palavra nessa manhã? Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar? Amém. Pai, obrigado pela tua presença, pelo teu Espírito. José não tinha uma Bíblia como nós temos. José não tinha um culto dominical, não tinha um PG. José só tinha o tempo todo gente que não tinha nada a ver com ele, ameaçando a sua vida. Mas ele escolhe essa vida com Deus, reconhecendo a tua presença e reverenciando e honrando o teu nome em todo o tempo. Que hoje, meu Pai, nós possamos deixar essa característica dele aos poucos ir permeando a nossa vida também. Talvez eu não consiga ser igual a ele amanhã, mas eu posso dar mais um passo hoje e simplesmente talvez fazer essa uma coisa só: parar um pouco antes de reagir, pensar e responder como se Deus estivesse comigo. Obrigado, eu sei que o Senhor está conosco. Abre os olhos do nosso coração, meu Pai, para enxergarmos essa presença viva. Enquanto cantamos louvores a Ti nessa manhã, que aquilo que cantamos se manifeste no nosso espírito, no nosso coração. Que nós possamos ver a Tua bondade enchendo a nossa vida e também a nossa casa. Nós Te louvamos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você.